Bem, meus amados ouvintes aqui do programa Falando com Deus, amigos do Facebook, uma boa tarde. Desejo a vocês que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai seja com cada um de vocês. O tema da nossa reflexão de hoje, e vai ser uma reflexão não muito demorada, nós vamos falar um pouco sobre pecados ocultos. E eu quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez ministrando ao Senhor. Hoje não é dia de nós fazermos a nossa live, mas senti no coração de falar um pouco sobre esse assunto. Então eu queria abrir a palavra do Senhor aqui em Salmos, capítulo 90, versículo número 8, que diz o seguinte: diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Bom, falar de pecados ocultos é falar em trevas. E eu queria dizer para vocês, meus amados irmãos, que quando se fala em oculto, se fala de algo escondido, se fala de algo que está escondido, que não se quer revelar, né? E quando se trata de pecado, então é aí que é complicado, né? Porque pecado já é algo que nos afasta de Deus. E quando se fala de pecado oculto, então é pior ainda, né? Mas por que pecado oculto? Pecado já é algo que nos afasta de Deus, mas existem pecados então mais complicados ainda? Sim, existem. Existem pecados que nós não queremos confessá-los, nós queremos escondê-los, jogar para debaixo do tapete e fingir que eles não estão acontecendo. Queremos deixá-los lá escondidos e tal. A palavra de Deus diz que quando Deus disse haja luz, ele viu que a luz era boa. Ele viu que a luz era boa. E quando a luz de Cristo alcança alguém, a primeira coisa que a luz faz é pôr à tona a escuridão, é dissipar a escuridão. Então, quando há algo oculto na vida de alguém e a luz de Cristo brilha, aquilo que estava escondido vai aparecer. Vai aparecer. Então, quando nós falamos em pecados ocultos, a primeira coisa que nós pensamos é que quando a luz de Cristo vai brilhar em cima daquela pessoa, aquilo que estava escondido virá à tona. Agora, tem uma situação que eu acho interessante, é o seguinte, que muitas pessoas acham que quando a luz... Acham não, elas têm certeza, né? Quando a luz de Cristo brilha, a pessoa pega e se esconde, ela quer voltar para a escuridão. Por quê? Porque elas têm vergonha daquilo que cometeram. E elas querem manter aquilo escondido. Por exemplo, vamos citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, uma pessoa que está cometendo adultério, ela não quer que a outra parte saiba. Ela não quer que a outra parte traída saiba. Ela quer esconder aquilo. Então, às vezes, ela tem uma outra família em outra cidade, né? Uma pessoa que está vivendo, está enfurnada, né? Está vivendo dentro da pornografia, ela não quer que a outra pessoa saiba, ela está vivendo um pecado oculto. Tudo aquilo que você não pode demonstrar para o outro e é pecado, é um pecado oculto. Então, tem pessoas que elas se acostumaram a viver uma vida dupla. Elas acostumaram a se esconder dentro do seu próprio pecado. E quando a luz
de Deus bate, elas se escondem da luz, porque a luz é boa e a luz ela tira a escuridão. Quantas pessoas você conhece que não conseguem conversar com você olhando dentro dos seus olhos? Elas não conseguem falar com você olhando dentro dos seus olhos. Elas não conseguem, de maneira alguma, te contar uma história olhando dentro dos seus olhos. Elas jamais conseguem, elas olham para você, mas rapidamente desviam o olhar. Porque elas mentem, muitas das vezes. Elas não conseguem viver porque elas estão em pecado e o pecado delas as envergonha. E quando, por exemplo, um servo do Senhor vai estar com ela, vai ministrar uma palavra ao coração delas, o que acontece? Elas ficam com vergonha. Por que a palavra diz que luz não mistura com treva? Porque é impossível a luz misturar com treva, porque a luz vai clarear a treva e vai fazer a treva dissipar. Agora, tem muitas pessoas que elas querem jogar o pecado para debaixo do tapete e viver como se nada tivesse acontecendo. E às vezes essas pessoas estão tão próximas de nós e elas querem viver uma vida dupla, né? Elas querem viver, de certa maneira, se escondendo atrás de uma capa de santidade, uma capa de alegria, uma capa de engano, uma capa de mentira. Você pode enganar quem você quiser. Quem você quiser, mas existe existe um alguém que você não consegue enganar. E esse alguém é Deus. Você pode achar que você vai enganar o pastor da tua igreja, o seu líder. Você pode achar que você vai enganar o teu marido, a tua esposa, o teu namorado, a tua namorada, o teu noivo, a tua noiva, o teu amigo. Você pode enganar todos eles, mas Deus você não vai enganar. Porque Deus sabe todas as coisas, Ele está em todo lugar. Você pode estar cometendo algum ato de pecado e achar que vai sair daquele lugar e que ninguém te viu. Mas os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor te acompanham 24 horas por dia. Você pode achar que você está enganando. Eu estou enganando a sociedade, eu estou enganando todo mundo. Ninguém me viu. Ele te viu. E Ele sabe exatamente o que você está fazendo. Pecados ocultos são ocultos para mim, são ocultos para outra pessoa, são ocultos para o que é humano. Mas para o Senhor não é oculto. Então eu quero dizer para você que a palavra diz aqui, o seguinte: diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. À luz. Então quando você, meu irmão, pensa que está enganando alguém, é você que está sendo enganado. Quando você pensa que está passando alguém para trás, é você que está se passando para trás. Quando você pensa que você é o esperto da jogada, você que é o grande imbecil da jogada. Porque você pensa que as pessoas são bobas, que as pessoas são idiotas. Na verdade, aquele que engana é que é o grande trouxa da história. Aquele que se acha o grande esperto, que é o grande bobo da história. Eu quero dizer para você que quando Deus disse haja luz, ali Deus criou uma grande arma para desmascarar aqueles que se acham espertos. Quando Deus disse haja luz, Ele criou uma grande arma para poder desmascarar aqueles que tentam esconder as coisas das pessoas. Eu posso
adulterar, eu posso roubar, eu posso mentir, eu posso fazer tudo de errado e achar que estou saindo por cima de todos eles. Mas vai chegar uma hora que o Senhor vai pegar esses meus pecados ocultos, esses meus pecados que eu acho que estão ocultos, e vai escancarar diante de mim. E eu vou correr para onde? E eu vou para onde? Eu me lembro que há muitos anos a gente cantava um hino que dizia assim: para onde irei? Para onde fugirei? Se lá no céu, se lá no alto das montanhas ou no fundo do mar, eu te encontro lá. O Senhor, Ele está em todo lugar. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Se eu der um espirro aqui, antes de eu espirrar, o Senhor já sabe que eu vou espirrar. Eu acho interessante as pessoas, às vezes a gente vê alguns flagrantes aí, né? De homens, mulheres que estão em pecado sexual, por exemplo. E a pessoa às vezes é traída durante 2 anos, 3 anos, mas uma hora a casa cai. Você achou que era o esperto, você achou que era o inteligente, quando na verdade um detetive lá, um cara que fez um cursinho por correspondência, ele foi lá, tirou uma foto sua e te pegou no flagrante. Ele te pegou no flagrante. Agora imagina Deus. Agora imagina uma outra situação. O diabo, ele ensina você a fazer, mas ele não te ensina a esconder. E ele vai fazer de tudo para que depois que você cometeu o seu pecado, que você seja desmascarado. Por quê? Porque ele quer te envergonhar. Ele quer te envergonhar. Ele quer fazer você passar vergonha. Ele quer que através do seu pecado oculto, uma tragédia aconteça. Principalmente se for algo envolvendo uma terceira pessoa. Por isso nós vemos tantos crimes passionais. Por isso nós vemos tantas situações aí de pessoas sendo humilhadas no meio de outras pessoas. Por isso nós vemos tantos casos aí de mulheres apanhando, homens sendo agredidos com faca por mulher, tantos crimes passionais relacionados a ciúmes. Por isso nós vemos tantos escândalos de políticos envolvidos em roubalheiras. De repente você votava naquele candidato porque ele achava que ele era honesto, porque ele falou que não, porque eu sou honesto, e batia no peito com aquela capa de honestidade. Passa um tempo depois, você descobre que o cara era o maior ladrão, roubava igual o rato da barriga branca, estava envolvido em tudo quanto era maracutaia que existia, roubando merenda escolar, roubando não sei o que, tudo quanto é maracutaia, o nome do cara estava lá. Vocês viram aí a Lava Jato aí, ó, pessoas que você nem imaginava estavam envolvidas lá, ué, e tal, e comprovado. E você achava que a pessoa era honesta. E tudo feito no conluio debaixo dos panos. Roubar, meus irmãos, é pecado. Roubar do pobre é pecado. Dinheiro que seria usado para construir hospitais, para construir aí creches, para usar, isso era para nós, mortais, né? Porque esse povo acha que eles são imortais, né? Era para nós, mortais, para os nossos filhos usufruírem, para os idosos usufruírem. Quantas pessoas, vamos agora trazer à tona, o governo liberou milhões e milhões aí para os governadores fazerem hospitais, compraram respiradores aí a R$1 milhão debaixo do pano, no conluio. Pecado, irmãos. Roubando o dinheiro, e quantas mil pessoas não morreram porque não tinham respiradores. E aí? Não veio tudo à tona agora? Isso aí, meus irmãos, também é pecado oculto. E não veio à tona? Não veio à luz? Não se instalou aí uma CPI aí? Não se instalou? A Polícia Federal não correu atrás aí?
e tal, e não descobriu? Milhões e milhões aí roubados, vários governadores, prefeitos, não sei mais o que aí, tudo envolvido num balaio só aí. Eles não fizeram isso debaixo do pano? Não teve aí políticos aí que foram pegos com dinheiro na cueca, não sei o que, dinheiro roubado aí? Apartamentos que foram achados aí, mais de 50 milhões de reais dentro do apartamento. Tudo dinheiro roubado. Maracutaia de propina debaixo do pano. Não veio à luz, irmãos? A luz não chegou lá e não descobriu? E aonde está esse povo hoje? Agora, isso eu estou falando de coisa material. Agora, e as coisas que foram no âmbito espiritual? E as pessoas que foram enganadas no âmbito espiritual? E as pessoas que foram levadas ao engano no âmbito espiritual? Que por debaixo do pano ali mentiram para as pessoas. Lideranças mentiram. Pessoas mentiram, falaram, ó, você vai ter isso, vai ter aquilo, me dá isso aqui para cá. E aí? Também não é um pecado oculto, irmãos? Você sabendo que aquilo não vai acontecer? Você sabendo que aquilo ali não vai acontecer? Como é que fica, meus irmãos? A luz de Cristo, quando brilha em cima dessas pessoas, e esses pecados são escancarados, eu quero dizer para você, meu irmão, que aonde Jesus entra, não tem como ele não ser notado, porque todo mundo olha para ele, porque ele resplandece, ele é luz. Não adianta eu falar uma coisa e viver outra. Não adianta eu querer impor alguma coisa aos membros da minha igreja, da igreja na qual eu sou pastor, na qual o Senhor me colocou ali algumas ovelhas para eu cuidar, e mentir para essas ovelhas, querer beber da gordura dessas ovelhas, mentindo para elas. Não adianta, porque uma hora esses pecados virão à tona. E eu posso estar levando essas ovelhas ao inferno. E ai de mim se fizer uma coisa dessas. Ai da liderança que fizer uma coisa dessa. Pecados ocultos, meus irmãos. A luz dissipa. A luz vem à tona em cima daqueles que cometem isso. Ele pode enganar por um tempo, ele pode enganar por um quarto de tempo, ele pode enganar por 2 tempos. Mas Deus não deixa o seu povo enganado por muito tempo. Quando a luz vem, você pode ter certeza, quando a luz chega, esses pecados aparecem. E aqueles que cometem esse pecado, eles são desmascarados. Porque Deus é Deus. Ele é justiça. Ele traz a justiça. A palavra do Senhor fala o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quantos casamentos acabaram? Quantos empresários faliram porque roubaram o erário? Roubaram o erário estadual, federal, municipal. Debaixo do pano, sonegavam impostos. Quantos? Sonegavam impostos. Mas, de repente, a fiscalização chegou lá e ele tomou uma multa de todo tamanho, não aguentou pagar, teve que fechar as portas. É injusto, irmãos? Se o pequeno empresário paga lá seus impostos com dificuldade, por que o grande não vai pagar também? Por que não?
Se a lei é feita para todo mundo, por que ele não vai pagar? Então eu quero dizer para você isso, meus amados. Não adianta se esconder. Não adianta querer burlar. Não adianta pecar e achar que não está pecando. Não adianta falar, não, eu sou o santo, eu não peco, eu sou o cara. Enquanto você vem com o fubá, Deus já fez o angu há muito tempo. Deus não é trouxa, meus irmãos. Deus é santo. Deus sabe todas as coisas. Ele está em todo lugar e Ele pode todas as coisas. O Brasil está com quase 500 mil mortos por Covid-19. Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se as pessoas não tivessem roubado tanto o dinheiro que foi liberado aí para a construção de hospitais, para a compra de respiradores, conluios debaixo dos panos. Não estou aqui fazendo apologia ao governo de ninguém, mas a palavra de Deus fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas acham que podem fazer qualquer coisa e simplesmente arrastar para debaixo do pano. Não é bem assim não, meus irmãos. É preciso levantar esse tapete, bater esse tapete, varrer, limpar. E para nós, que somos servos de Deus, é necessário que nós peçamos perdão a Deus por aquilo também que nós fizemos escondidos também. Existem coisas que nós pedimos perdão a Deus, às vezes por aquilo que nós lembramos, mas e aquilo que nós esquecemos que nós fizemos? É necessário nós pedirmos a Deus que refresque nossa memória das coisas que nós fizemos e que nós esquecemos. É preciso pedir perdão a Deus por isso. Senhor, me lembra daquilo que eu esqueci. Eu vou contar uma experiência aqui e para a gente encerrar, porque eu preciso entrar em oração agora às 18 horas aqui no rádio. Algumas semanas atrás, eu acordei com o coração muito apertado. Apertado mesmo, parecia que tinha uma mão apertando meu coração. E eu acordei muito angustiado. E nisso eu estava conversando com uma amiga minha, Fernanda, lá de Manhuaçu. E a Fernanda, eu falei com ela, Fernanda, eu estou sentindo uma angústia, um negócio estranho no coração. E a Fernanda falou para mim assim, olha, irmão, Deus vai falar contigo aí. O Senhor está mandando eu te dizer que é para você ficar quieto aí, que Deus não ora por ninguém, fica quieto no teu quarto, Deus vai falar contigo. E eu fiquei deitado na minha cama, coloquei minha Bíblia aberta, apoiei minha testa na Bíblia, eu fiquei 2 horas na mesma posição, quietinho, em silêncio. Falei com a minha esposa que eu não queria ser incomodado por ninguém, eu queria ficar quietinho lá. E eu fiquei, irmãos, 2 horas na mesma posição. De repente eu escutei uma voz mansa, mansinha, baixinha, falar meu nome. Falou meu nome assim, falou baixinho, falou Márcio. E não falou mais nada. Eu senti paz no meu coração. Então eu sabia que era o Espírito Santo que estava falando comigo naquele momento. E no meu coração me veio uma palavra em Tiago que fala: confessai os vossos pecados. E eu me lembrei de um fato que havia acontecido na minha vida há 8 anos atrás. E eu chamei a minha esposa. E eu e ela nunca havíamos conversado sobre esse assunto. E nós sentamos, conversamos, oramos, e ali pedimos perdão ao Senhor. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você, existem situações na vida da gente
que às vezes nós nos esquecemos, mas o Senhor não esquece. E pecado só é perdoado quando é pedido perdão. Esquecimento não é pedido de perdão. Perdão, ele só vem quando é pedido. Esquecer não é pedido de perdão. E às vezes você fez algo lá atrás, você que já aceitou a Cristo, e você esqueceu de pedir perdão disso. Então é sempre bom a gente pedir ao Senhor que nos refresque a memória. Porque acho que uma das piores coisas é a gente se esquecer daquilo que fez e no momento aconteceu o que aconteceu comigo. Eu senti aquela angústia no coração e me lembrar de algo de 8 anos atrás. Louvado seja Deus que o Senhor me lembrou. E hoje, graças a Deus, esse fato não pesa mais sobre a minha vida. E Deus é bom, porque Ele é perdoador. Ele perdoa quando a gente, com sinceridade, pede perdão a Ele. Portanto, meus amigos, não pensem que você está sem ter olhos sobre você, porque os olhos do Senhor estão sobre você. Para você, ouvinte aqui da Master 1000, para você que está me vendo pelo Facebook, os olhos do Senhor estão sobre você. E eu peço a você do Facebook, se puder, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ver também. Possam ver mais tarde, assistir mais tarde. Eu quero dizer para você, você não está sozinho nesse mundo. Os olhos do Senhor estão sempre sobre você. E nada do que você faça vai fazer com que o Senhor tire os olhos de você. Nada vai fazer com que Deus tire os olhos de você. E Ele, como diz a Marcela Thaís, e eu gosto sempre de repetir essa frase que ela fala, o Senhor, Ele te paquera o tempo todo. O tempo todo. Ele olha para você o tempo todo. Então não adianta você querer ocultar as coisas de Deus, porque Ele vai estar te olhando o tempo todo. Então, meu querido, não tenta esconder nada de Deus, não. Quando vier a vontade, vier aquela lascívia, vier aquela vontade de fazer o errado, sabe o que você faz? Dobra teu joelho e peça misericórdia a Deus. Peça misericórdia e peça ao Senhor para derramar sobre a tua vida graça. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Esta é a palavra que eu queria deixar para você nesse finalzinho de tarde. E que Deus traga sobre a sua vida o refrigério para a tua alma. Que Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Márcio Mencalha, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Água Viva aqui da cidade de Botelhos. Teu amigo, e estou aqui para te ajudar quando você precisar. Amém? Que Deus abençoe você. Fique na paz deste grande amor. Estamos juntos, rumo aos céus. Amém? Que Deus abençoe vocês.